Fala, rapaziada, polêmicas de boteco na área, o seu canal de react. Rapaziada, hoje a gente vai reagir aí ao que o Felipe Luiz, né, falou na coletiva do Pedro. Foi muito pesado. Assim, para um jogador de futebol ter o seu nome, né, ter o seu nome falado na imprensa de forma negativa é muito ruim, né? Eu imagino como é que deve estar o Pedro, né? O treinador dele, né, chegar e externalizar uma coisa que podia, na minha opinião, ser resolvido interno, mas também a gente não sabe como é que é, né? Se isso já tinha sido conversado antes, a gente não sabe, né? Então, mas pro Pedro, que ano que vem estava na expectativa de jogar uma Copa, é um bom jogador, né? Então, sei não. Vamos acompanhar aqui o que o Felipe Luiz falou nessa coletiva. Vem comigo. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Então, um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão. E nem falar com o clube, né? Rapaziada, aqui ó, isso aqui que é foda, né? É o Felipe Luiz, pô, todo mundo que fala do Felipe Luiz fala que é um cara muito foda, muito gente boa, parceiro. Só que assim, o que ele fez aqui, cara, é jogar pra torcida. Cara, isso é a pior coisa que um jogador pode receber, cara. É tipo assim, tá jogando o nome dele e ainda, pô, um desrespeito com a torcida. Tá jogando o cara contra a torcida. Isso é foda pro jogador, cara. Isso é foda. Paga o salário, então... Não, e outra coisa. Será que se o Pedro tivesse no melhor momento dele, né, fazendo gol atrás de gol aí, será que o Felipe Luiz ia estar falando a mesma coisa? Será que o Felipe Luiz ia estar reprimindo ele pra imprensa? Se ele tivesse aí já com 15 gols no ano, voando, que nem tava ano passado antes de machucar. Será que o Felipe Luiz ia estar falando a mesma coisa? Será que se o Arrascaeta faltar treino, o Felipe Luiz vai falar a mesma coisa? Basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer, tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele tá com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Poder ir para o mercado e comprar um jogador que faz 30 gols, ele pode. Se tem um time brasileiro que tem capacidade de fazer isso, é o Flamengo. Agora, o difícil é achar um jogador que faça 30 gols, né? E custe menos que o Pedro. Simples. Isso você não vai achar. Você não vai achar. Repito,
tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível. Rapaziada, foi o que nem eu falei, assim, a gente não sabe dos bastidores, né? Não sabe se o Pedro já tinha levado algumas advertências, né? O Felipe Luiz chegar a esse ponto de largar tudo isso na mídia, deve ter tido algumas advertências antes, né? Porque não é possível, né? É que eu já falei em outros vídeos, você tem o Pedro, cara. Se não for o melhor, é um dos melhores centroavantes aqui no Brasil. Difícil achar um cara que nem ele. E na seleção a gente tem. Entendeu? O Vampeta, velho Vamp, chegou a comentar também dessa fala do Felipe Luiz, né? Vamos dar uma olhadinha aqui que o Vamp comentou. Isso. Há menos de 2 anos, estamos jogando junto. O Felipe Luiz já teve problema com o Gabigol, agora com o Pedro. Eu achava que esse assunto tinha que ser resolvido internamente com o Boto lá dentro. Não precisava expor aquela entrevista. Felipe Luiz pegou pesado demais, cara. Como é que vai ser a convivência do Pedro com o Felipe Luiz? O Vamp falou uma breve aqui, né? Um breve corte do que ele achava aqui. Exatamente, né? Como que o Pedro agora vai olhar pro Felipe Luiz? Vai falar, pô, antes não era fechado? A gente não tava fechado? Você tá falando a verdade? Eu sou o titular do time? Então se eu sou o titular e tamo fechado, por que você foi lá na mídia? Né? Por que você foi lá na mídia me expor? Vamos ver o Netão também? Craque Neto! Vamos ver o que o Craque Neto falou? Vamos dar uma olhada no que o Craque Neto falou aqui, quer ver? My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to get. O Netão, sem papas na língua o homem. Vamos ver o que ele falou aí. Bora. Sim, o Pedro é o melhor centroavante do futebol brasileiro. Segundo, para mim, o Pedro sempre foi um jogador que nunca vi problema, tomou um tapa aí da Noronha de um cara... Pastel, né? Pastel. Técnica. Lembram disso? O treinador continua ainda, né? O cara que machucou o joelho, ficou 1 ano treinando, voltou fazendo gols pra caramba. O cara que disputou a Copa do Mundo bateu o pênalti, enquanto o Neymar não bateu o pênalti. Ele bateu o pênalti, o Pedro. O menino que foi no estádio, ele estava realmente... Aí eu quero só falar para os ex-jogadores que são comentaristas. Muitos de vocês fazia corpo mole, derrubava treinador. Agora vem dar uma de gostoso. Olha o Felipe Luiz, que profissional. Principalmente vocês que trabalham na Globo aí, né? Porque parece que vocês que trabalham na Globo, vocês são os perfeitos. Não, muito pelo contrário. Quantas vezes eu fiquei na reserva e eu fiquei bravo e não fiz o coletivo do jeito que tinha que fazer. Eu tô falando de mim. E a maioria, assim, 99%. Sabe quem não é assim? Aquele que não joga, o reserva do reserva. Que esse é o traíra. Esse é o cara que fica lá só para ganhar bicho. Esse é o cara para ganhar os 25% do bicho. Esse é o cara para compor o elenco. Agora, pera um pouquinho, o treinador que chega, chama o cara de ridículo, expõe a família do cara, expõe todo mundo, porque numa semana ele não treinou aquilo que tinha que treinar. Por que está treinando hoje? Por que treinou hoje? E mais, vou dizer para você o que vai acontecer com você, Felipe Luiz. Quando você sair da Copa do Brasil, que é mata-mata, quando você sair da Libertadores, você perde o emprego. E o Pedro não.
Você vai ver só, porque jogador não gosta de treinador traíra. Aí, ó. Isso é o que eu penso. Bomba do Eu vou Netão. perguntar pro Veloso sobre isso, pro Souza e pro Godoy. Rapaziada, o Netão falou aí, cara, assim, vendo de fora eu também não achei muito certo da parte do Felipe Luiz, né? Mas é como eu falei, né? Até que ponto que ele teve que chegar, né, pra fazer isso, pra tomar essa atitude, né? Então, mas vai ter mais coisa aí, né? Vai ter o Pedro vai ter que dar a resposta dentro de campo, né? Dentro de campo. E vamos ver quais serão os próximos capítulos aí. Rapaziada, comenta, curte, compartilha. Segue o canal. Vem comigo. Valeu!